Boa noite, caros alunos, mais uma disciplina. Agora a gente vai trabalhar manejo integrado de pragas das frutíferas, né? Aqui mais especificamente a gente vai começar a falar sobre manejo de pragas da cultura da banana, né? Da bananeira. A gente vai falar das principais pragas da cultura, né? A gente dividiu a cultura da banana em 3 vídeos, né? Agora a gente vai apresentar a parte 1. Eu queria desejar a todos que sejam bem-vindos, né? À disciplina de manejo integrado de pragas das frutíferas. Nós temos alunos de Alta Floresta e nós temos alunos também de Marcelândia, né? Então sejam todos bem-vindos, aproveitem, tirem dúvidas, né? A partir da semana que vem a gente terá nas sextas-feiras webconferência, falta marcar o horário, mas para a gente sanar as dúvidas. Então quando vocês forem estudando, por favor, anotem as dúvidas e a partir de sexta-feira vocês podem me direcionar para esses questionamentos, tudo o que não for possível responder numa aula, a gente responderá depois por e-mail, pelo WhatsApp, mas nós sanaremos as dúvidas de vocês. Outra coisa, com certeza nós temos alunos que não fizeram a disciplina de entomologia agrícola e estão fazendo a disciplina de manejo integrado de pragas. Então alguns assuntos soarão um pouco estranhos, né, para vocês. Então, por favor, anotem para a gente sanar essa dúvida, já que vai ser uma interação, né, um bate-papo para tirar essas dúvidas. Então, fica mais fácil tirar a dúvida dessa forma. Então, vamos começar a falar sobre manejo integrado de pragas da bananeira. Bem, para falar sobre manejo de praga da banana, vamos falar inicialmente, passar algumas informações que serão outras, com certeza muitos já têm uma experiência prática, outros mal viram, né, a cultura da banana, vê o fruto, mas não tem todo um traquejo quanto a questão de cultivo da bananeira. Então a gente vai passar algumas informações, principalmente práticas culturais, para que vocês se familiarizem com essa cultura antes de a gente começar a falar das pragas, já que algumas práticas são importantes no manejo das pragas, né? Então, a cultura da banana é simples, né? Se você não, teu objetivo não é um cultivo comercial, ela é muito simples de cultivar, porque eu estou querendo produzir apenas para consumo próprio, né? Então não tem necessidade do meu objetivo ser uma alta produtividade. Até o que? Um cultivo altamente comercial, totalmente tecnificado. E isso aí sim demanda muitas técnicas para que você tenha o máximo de produção, frutos uniformes, tudo, né? Tudo certinho. Então nós vamos falar algumas práticas para poder iniciar a conversa sobre o cultivo sobre o controle de pragas da cultura. Então Bem, pessoal, quais são as formas de cultivo da bananeira? Então nós temos cultivo em consórcio, né? A gente pratica muito isso aqui, ou seja, os produtores vão cultivar, por exemplo, o cupuaçu, e eles entram também com o cultivo de banana como uma forma de sombreamento. Então é uma prática que a gente pode usar, tá? Claro, adotando também o manejo adequado dessa cultura, porque senão entorceira muito e dá um sombreamento muito grande. Então se trabalha com uma quantidade limitada de plantas, né, por cova. Mas é uma forma de cultivar usando em consórcio com outras espécies. Nós temos o cultivo de banana em alta tecnologia, ou seja, produção
tanto para o mercado interno como também para o mercado externo. Por aqui a gente já vê até a condução dos cachos de banana da lavoura até o galpão, ou barracão, né? Na verdade o barracão, onde vai ser feito todo o processamento dessa banana, ou seja, retirada das pencas, os tratamentos, a lavagem, os tratamentos, tudo certinho, embalagem, é feito através de tipo um teleférico, né? Então os carros são pendurados e são transportados até o barracão dessa forma. Então evita que ocorra dano nos frutos. Antigamente empilhava, né, em cima de um caminhão, então quer dizer, os cachos que estavam embaixo, eles eram muito danificados. Dessa forma não, as bananas chegam até o barracão limpinhas, bonitas, né? Evita perdas, né? E nós temos aquelas que agricultor de subsistência, vamos dizer assim. Não posso falar pequeno produtor, porque tem muitos pequenos produtores que produzem com técnicas, né? Uma produção tecnificada, né? Já visitei lavoura em Carlinda, que o produtor ele adotava todas as práticas de uma alta tecnologia, todas ou quase todas, para ter uma alta produtividade de banana e com qualidade, né? Nesse caso, um agricultor de subsistência, ou seja, aquele que produz em pequena quantidade, a produção no toco, que a gente vê aqui, não é um preparo o mais adequado do solo, mas para o consumo dele é suficiente. Ele pode plantar, que ela vai muito bem, não vai ter a mesma produtividade, mas vai produzir. E tem algumas práticas, pessoal, dentro desses cultivos que a gente pode estar adotando para que a gente tenha frutos de qualidade. E a gente vai ver agora, né, algumas. Uma é ensacamento de frutos, aqui, né? Ou seja, quando o cacho chega emitiu o cacho, a gente ensaca o fruto. E claro, de acordo com que o cacho vai crescendo, a gente vai organizar nesse saco, que ele pode rasgar. Então você vai organizar até ele parar de emitir frutos. Aí você corta a extremidade onde estão as brácteas, a gente chama também de coração. Então você corta ali e o cacho fica embalado, tá? Esse saco ele é aberto embaixo e ele tem pequenos furos, pequenos aqui, né? Então isso aqui cria um ambiente adequado para o desenvolvimento do fruto, além de dificultar a entrada de insetos pragas, como o trips, a abelha arapuá e outras pragas que possam causar dano na cultura da banana. Só para vocês terem uma ideia, em uma visita que a gente fez nesse produtor de Carlinda, ao sair da visita, eu observei pequenos caroços, né? Uns carocinhos. Ficava áspero ao tato o fruto da banana. E eu falei para ele, olha, eu acho que as suas bananas aqui estão com ataque de trips. Aí ele falou, não, mas eu acho que não, a gente faz uns tratamentos, tudo certinho. Eu digo, dá uma olhada aqui, ó. Aí ele disse, é mesmo, o que é que eu posso fazer? Eu digo, olha, uma opção, se você não quiser passar veneno, é ensacar o fruto. Apesar que esse saco já vem impregnado com veneno, né? Tá? Não na mesma quantidade que é da gente fazer uma aplicação. Beleza. A gente veio embora, só deu orientação. E no ano seguinte a gente retornou. Na verdade eu nem retornei, quem retornou foi o outro colega que é da fruticultura. E ele conversando com o produtor comentou com ele, disse, olha, aquela prática que você recomendava de ensacar os cachos, eu comprei o saco e ensaquei. E por incrível que pareça, minha produção aumentou em 30%. Apenas com a pequena recomendação. Ele teve um aumento de 30% de produtividade, apenas com essa prática. Então, às vezes, é algo que parece simples, mas que possibilita ao produtor aumentar a produtividade dele, além de fornecer um fruto mais limpo, um fruto mais sadio, com a visão melhor, né? Uma qualidade melhor para o mercado. Outra prática, pessoal, é isso aqui, ó. Se você olhar o que esse cara está fazendo, apesar de estar fazendo tudo de forma errada, em termos de EPI, né? Aqui, ó, sem luva, sem máscara, um cigarrão na boca, tudo errado, tá?
Imagine como é que ele está pegando esse veneno. Contato com ele o tempo todo, depois pegando o cigarro e vira uma loucura isso. Então, o que ele está fazendo é o que eu vou levar em consideração. Aqui ele, você vê aqui que foi retirado o cacho e foi cortado esse pseudocaule em uma certa altura. E o que a gente sabe da cultura da banana é que todos os nutrientes e água que tem aqui nesse pseudocaule, eles retornarão ao rizoma, que é o caule verdadeiro, e tanto a água quanto esses nutrientes eles serão redistribuídos nas plantas daquela cova, daquela toceira, né? Então, o que o cidadão faz? Ele abre um pequeno orifício aqui, um cubinho, retira um cubo, e ali dentro ele coloca o veneno e depois põe aquele cubo que ele removeu no lugar. Então, esse produto que foi colocado aqui, ele é absorvido pelo rizoma e distribuído para as outras plantas. Então, uma simples aplicação aqui vai ser distribuído pelas outras plantas e também no rizoma. Tá? Isso aqui eu vi em visita técnica, né? O produtor fazendo isso lá no Vale do Ribeira, em São Paulo. Então, é melhor do que você jogar no solo, aqui ao lado da planta, porque vai contaminar também o lençol freático, vai ter problema, porque ele tem que fazer uma canaleta ali, jogar e cobrir o produto. Então, se você coloca aqui dentro, melhor, né? Não vai ter essa poluição. Mas é uma prática que pode ser adotada. Outra prática, pessoal, é essa aqui, ó, desbaste. Então, é uma prática comum, é recomendável, que eu não deixe a toceira ficar grande demais. Então, geralmente o pessoal trabalha com planta mãe, planta filha, planta neta. 3, ou no máximo 4, com mãe, filha, neta e bisneta. Então, eu trabalho no máximo com 4. Isso para quê? Para que a reserva que essa planta tenha seja distribuído por poucas plantas. Então, é pouca boca para alimentar. Então, a possibilidade dos cachos serem maiores, os frutos serem maiores, as pencas sejam maiores, isso tem uma probabilidade bem maior. Se eu deixo sair quantas plantas quiserem na toceira, vão ser muitas plantas para receber esses nutrientes. Então, a tendência é que os cachos sejam menores. Então, isso é uma prática bem recomendável para a cultura. Mas qual que é o problema? O manejo da remoção desse excesso. Então, aqui aqui a gente vê uma ferramenta chamada lurdinha. Espero que não tenha nenhuma lurdinha por aí, né? Na sala, mas é uma ferramenta chamada lurdinha. É um cano oco, parecendo um trado, que a pessoa corta, ela cortou o pseudocaule da planta pequena que ela quer remover e depois ela insere esse cano e torce. Então ela quebra a parte central bem próximo do rizoma. Então essa planta não volta a crescer. Tá? Isso é uma prática. Qual que é o problema? Eu estou deixando um ferimento aqui. Ó. Quando eu insiro isso aqui, eu estou deixando esse ferimento lá embaixo no solo. Isso é ruim? É. Existe um problema muito sério na bananeira chamado fusário, que causa uma doença chamada de mal do Panamá. Então, quando eu deixo esse ferimento aqui, a possibilidade, se tiver esse fungo aqui no meu solo, é que eu possa perder toda a toceira. Então, isso não é interessante. Toda a cova, né? Todas as bananas que tiverem nessa cova. Então, não é interessante. Não só aqui, né? Em vários lugares. Então, o pessoal vem substituindo a técnica de desbaste. Então, aqui é um instrumento, né, utilizado, chamado de lurdinha. Então, aqui tem todos os dimensionamentos, tudo certinho, quem quiser fabricar, mas tem aquele problema que eu já comentei com vocês. Aqui é outra prática, tá? É um facão bem afiado, que você vem e corta. O bom seria que quando você fizer isso aqui, você faça o que? A esterilização da ferramenta quando você for passar para uma outra toceira, para uma outra cova, para não carregar nenhuma doença. Então você vem, corta aqui, terminou aqui, você vai lá no outro, esteriliza e faz no outro. Esterilizar ou flambar, passar um álcool, tocar fogo para você esterilizar a ferramenta que você está utilizando.
Então corta aqui quase rente ao solo. E qual que é a desvantagem dessa prática? É que a planta volta a crescer. Então você vai repetir esse processo várias vezes até que ela não emita mais essa, vamos dizer, a folha mais nova, ela não saia, né? A folha central. Bem, pessoal, e posse disso, nós vamos falar das principais pragas. Quais são as principais pragas da cultura da bananeira? Nessa parte 1, vamos dizer, o primeiro vídeo, nós vamos falar somente de uma praga, só para vocês terem ideia da importância dessa praga. Ela é conhecida como o moleque da bananeira. Então, principais pragas, a principal é essa aqui, ó, broca do rizoma, ou moleque da bananeira. Pertence à ordem Coleoptera, ou seja, é um besouro, aqui a foto já mostra, né? A pertencente à família Curculionidae. Quem fez entomologia geral, ou então zoologia, deve ter visto isso também. O inseto que tem, o coleóptero que tem esse prolongamento na cabeça, você vê, ó, isso aqui é a cabeça, olha o tamanho, parece uma tromba de elefante. Aqui tem as antenas. Quem tem essa característica é enquadrado é colocado nesta família aqui, ó, Curculionidae. Todos eles que têm essa característica é colocado dentro da família Curculionidae. A espécie é a Cosmopolites sordidus, tá? Moleque da bananeira, espécie Cosmopolites sordidus. Ela é considerada a praga mais importante da cultura da bananeira. Chega ao ponto de tornar o bananal inviável, só para vocês terem ideia. Então, tamanha a importância dessa praga para a cultura da bananeira. Ela encontra-se presente em praticamente todas as regiões produtoras do Brasil e do mundo. Por que toda essa dispersão? Alguém tem ideia por que uma dispersão toda assim dessa praga? Com certeza, muitos terão a ideia, né? De que, de acordo com a forma de propagação da planta, possibilita que isso aconteça. Qual que é a forma de propagação da bananeira? Através de muda. Então, inicialmente, vamos dizer, era transportado essas mudas de um país para outro, em porões de navios, tudo. Então, quando era transportada essa muda, já ia a broca junto. Então, quando era plantado, a praga começava a se desenvolver normalmente. Até porque a banana era cultivada em condições de clima semelhante ao nosso. Então, isso facilitava muito, né? Então, hoje está distribuído pelo mundo inteiro. Então, muda contaminada é o principal meio de disseminação dessa praga. Então, é a principal forma de disseminação é através de muda. Então eu tenho que ter muito cuidado, a gente vai falar quando for falar de medidas de controle, né? A bioecologia, as características desse indivíduo, né? Ele é um besouro pertencente à família Curculionidae, que a gente já tinha falado, e ele tem essa característica. Se vocês olharem bem as palmáceas, ou coco da Bahia, eles vão ter uma broca que causa um problema semelhante a isso aqui, só que esse é pequeno e a broca das palmáceas é muito grande. Possui peças bucais mastigadoras, isso é uma característica de besouros também. Todos os besouros são mastigadores, ou seja, eles têm mandíbulas. Tem peças bucais funcionais, todas as peças. É o que a gente chama de peças bucais mais primitivas, aparelho bucal mais primitivo. Ou seja, porque ele tem todas as peças bucais funcionais. É uma espécie cujas plantas hospedeiras restringem-se ao gênero Musa, ou seja, banana e outras espécies que são semelhantes, né? Inclusive as nativas. Ele é preto, em média aproximadamente 11 milímetros. Então 11 milímetros é um pouco mais que 1 centímetro, então é um besouro pequeno, de comprimento por 5 milímetros de largura.
São ativos à noite, isso é interessante, né? É claro que uma grande parte dos insetos são ativos à noite, tendo preferência por ambientes úmidos e sombreados, tá? Então, o que acontece num bananal? Se eu não faço aquele desbartes, eu vou ter um ambiente muito escuro dentro de um bananal. Isso facilita a ação dessa praga. Outra coisa, tem uma prática muito importante que é recomendável fazer, que é a limpeza da saia da bananeira, ou seja, a remoção daquelas folhas com efeito guarda-chuva, ou seja, elas vão secando, vão dobrando, elas não caem porque tem fibra, mas ficam penduradas, e aquilo cria um ambiente de sombreamento, tá? Então não é interessante ter aquilo acumulado ao lado da cova, porque isso facilita ou cria um abrigo extremamente favorável para essa broca, né? O indivíduo adulto. A longevidade do adulto varia de alguns meses a 2 anos. A longevidade do adulto pode chegar até 2 anos. Então, um período muito longo e que as fêmeas também vão estar colocando ovos, né? As fêmeas colocam seus ovos em cavidades feitas com um aparelho bucal na periferia do rizoma. Pode ser lá embaixo, próximo ao rizoma, na parte externa do rizoma, ou também na inserção da bainha. Então pega aquelas plantas jovens que estão próximas do solo, as bainhas das folhas, elas também colocam os ovos. Cada fêmea coloca de 10 a 50 ovos, cujo período de incubação varia de 3 a 15 dias. Ou seja, esse ovo ele vai levar de 3 a 15 dias incubando. Por que essa variação tão grande? Depende da temperatura. Então, em condições de temperatura mais baixa, esse período de incubação é maior. Em locais de temperatura um pouco mais elevada, o período de incubação é menor, mais rápido. Isso é comum para todas as pragas. A eclosão da larva ocorre de 7 a 14 dias. Então está aqui, ó, o período de incubação varia 3 a 15, está dentro dessa faixa aqui que vai de 7 a 14, né? Também. Desenvolvimento larval vai de 30 a 50 dias. A duração da fase larval, a mesma coisa que eu falei antes, dependendo da temperatura. Para a gente vai ser um período larval mais curto, porque as nossas temperaturas são extremamente favoráveis. Dependendo do que? Da variedade e das condições climáticas, que eu tinha comentado com vocês. A variedade pode influenciar, mas principalmente as condições climáticas, mais precisamente temperatura. Estágio de pupa, 7 a 10 dias, na região periférica do rizoma. Então, a larva ela vai se transformar em pupa, às vezes dentro da galeria, mas o mais próximo possível do lado para a parte externa. Então, ela vai, quando chega bem próximo de sair, ela se transforma em pupa, que isso facilita para o adulto chegar ao meio externo. Aqui é a larva, né? Uma larva, se você olhar, é curta, porque o indivíduo adulto é pequeno, né? Pouco mais de 1 centímetro. No final da fase larval, essa larva constrói uma câmara no interior do rizoma, a gente já tinha comentado, e a duração da fase de pupa pode variar até 22 dias, 4 a 22, a gente já tinha comentado, né? Bem, pessoal, quais são os danos econômicos causados por essa praga? Eles são causados pelas larvas, claro, elas vão fazer galeria no rizoma, o nome já fala, broca do rizoma, então ela vai caminhar no interior do rizoma, vão estar se alimentando e formando uma galeria. Então fazem a galeria, tornando as plantas do quê? Mais sensíveis ao tombamento, ou seja, quando venta, como essa planta perdeu sustentação, a tendência é que essa planta tombe muito mais fácil, arranque. Principalmente em estágio de frutificação. Por quê? Você tem um peso do cacho, uma planta fraca e o vento facilita o tombamento. Favorece a penetração de patógenos, causando o quê? Podridões e morte da planta.
Então, os ferimentos causados pelas larvas possibilitam a entrada de patógeno. E um dos principais patógenos está aqui, ó, mal do Panamá. O que é o mal do Panamá? É uma doença causada por um fungo chamado de fusário. E o principal sintoma é esse aqui, ó, um anel escuro na parte central do pseudocaule. Esse anel corresponde aqui ao sistema vascular da planta. Então você tem um bloqueio do sistema vascular da planta. Então apodrece isso aqui, ó. Então a tendência é a planta começar a amarelar as folhas, murchar tudo, e vai chegar um momento em que ela morre. Então você tem que ficar atento para isso. As plantas apresentam desenvolvimento lento. Claro, se não está absorvendo nutrientes nem água o suficiente, essa planta vai ter um desenvolvimento mais lento que as outras, né? Amarelecimento das folhas, isso é normal, porque não vai estar absorvendo nutrientes nem água o suficiente. E vai culminar com secamento dessas folhas. Então elas vão secar e vão dobrar. Você pode verificar a ausência de frutificação. Então a planta cresce lenta, ela vai ficar o pseudocaule fino e não vai produzir frutos. Isso vai acabar com o que? A morte da gema apical em plantas ainda jovens. Então você tem morte de plantas adultas? Tem. E as plantas jovens também morrem. Isso aqui é o que a gente pode ver, pessoal, no rizoma, né? Então tá aqui, ó. Tudo isso escuro aqui, quando você corta um rizoma da bananeira, é como se você olhasse para um queijo, né? E essas partes escuras aqui todas são galerias causadas pela larva. Então essa planta está condenada. Essa planta dificilmente vai sobreviver. Então geralmente a minha cova, todas as plantas que estão nessa cova, nessa torceira, elas estão condenadas. Então o certo é você eliminar, plantar outra em outro local, mas nesse local já é mais difícil, porque ela vai estar infestada. A larva no interior do rizoma e a pulpa na periferia do rizoma também. Então, se você olhar aqui a situação do rizoma, como é que está? Quando está no estágio larval, que ela está se alimentando, o rizoma é um pouco mais claro. No final o rizoma está todo podre, né? Elas causaram tanto dano que o rizoma apodreceu, além da entrada de micro-organismos. Pessoal, e qual vai ser o controle? Então, primeiro, coloquei aqui muda estadias, é o primeiro passo. Quando eu vou instalar um bananal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o local. Então, eu vou escolher um local para implantar o meu bananal que eu não tenho um histórico de ocorrência dessa praga, tá? Ou se tem um histórico que ele já tenha passado por um período até longo de repouso para que eu entre com um novo cultivo. Então o primeiro passo é fazer uma inspeção rigorosa no rizoma no momento da retirada. Então eu vou ter que retirar a muda. Então no momento que eu for retirar, eu tenho que ter o cuidado. Então eu tenho que fazer o quê? Quando eu retiro a muda, eu retiro a muda aqui, ó, com raiz, com tudo. Mas eu tenho que fazer esse processo aqui, ó, limpeza. É o que a gente chama de remover a cortiça, aquela camada escura que fica antes da raiz, ó, onde está inserida a raiz. Então, vou remover tudo. Você pode dizer assim, professor, mas não é mais interessante eu plantar a muda já com raiz? Seria, se eu não tivesse esse problema. Eu poderia estar plantando assim. Seria muito mais fácil, o pegamento seria muito mais rápido. Mas, com esse problema da broca do rizoma, a não ser que eu tenha certeza absoluta que não tenha essa praga, eu posso fazer isso. Mas se eu tiver dúvida ou eu já tiver certeza que existe ali na área, é interessante eu fazer isso. Quando eu faço a limpeza e verifico essas manchas aqui, que é um sinal da broca do rizoma, essa muda eu vou descartar. Eu não posso transportar essa muda para uma outra área e plantar já com o início de ocorrência de larva, da praga.
Então eu evito de estar cultivando. Ela tem que estar limpinha, tem que estar tudo dessa cor assim, ó, sem nenhuma manchinha. Se não tiver, eu posso plantar. Quer dizer, preparei a muda, tratei aqui com a cauda, de preferência a cauda com um fungicida, e depois eu coloco na cova. Fazer a retirada das bainhas foliares. Então, quando eu vou tirar essa muda, eu tenho que estar removendo as bainhas, limpar o máximo que eu puder, retirar aqui dessas folhas, para que não vá a praga, ela não vá junto. Por exemplo, os ovos. Então, quando eu retiro a bainha, eu vou estar eliminando esses ovos que possam estar presentes aí. Então, eu faço uma limpeza geral. Fazer a limpeza do rizoma, que a gente já mostrou. Quando a área estiver com alta infestação, fazer tratamento químico das mudas ou aplicação de granulado na cova. Então, se eu tenho alta infestação dessa praga, eu posso passar o fungicida para evitar um patógeno, como o fusário, e também fazer o que? A aplicação de um granulado, um inseticida para controle de inseto na cova. Então, eu aplico esse granulado na cova para dar uma proteção química e futuramente vai começando a ser o sistema radicular, dar uma proteção na parte aérea, mas principalmente uma proteção química na cova. Beleza, outra forma, se eu tenho já ocorrência na área e eu quero monitorar e quero controlar, eu posso utilizar o que a gente chama de iscas atrativas. O que são essas iscas atrativas? Como que eu faço essas iscas? Então, ó, eu tenho que ter uma isca que ela tem atração por insetos adultos por substâncias eliminadas pelo próprio pseudocaule. Então, a isca ela é feita do próprio pseudocaule. Cortei o cacho, me sobra um pseudocaule que eu posso utilizar para montar as iscas. Também utilizada para estimar a população desse inseto praga. Eu posso utilizar essa isca para controlar o inseto e posso utilizar a isca para fazer monitoramento, ou seja, amostragens para saber o momento em que a praga começa a aparecer na cultura. Então, as iscas do pseudocaule são as mais utilizadas. No entanto, o rizoma tem as iscas mais atrativas. Ou seja, pedaço do rizoma, ele é muito mais atrativo. É claro, tem mais substâncias. Ali é o caule, vamos dizer assim, é o principal, é o caule da planta, é o rizoma. Então, ele tem mais substâncias atrativas do que o próprio pseudocaule. Devem ser confeccionados a partir de plantas que já produziram cacho. É claro, cortar uma planta antes de produzir é um crime, né? Então, eu cortei o cacho, eu posso aproveitar aquele momento e cortar as iscas. Essas iscas devem ser feitas no máximo 15 dias após a colheita, porque a partir daí a planta começa a murchar. Ou seja, ela começa a perder, inclusive, essas substâncias que são atrativas. As iscas podem ser do tipo telha, tipo queijo e tipo sanduíche. São 3 tipos de isca. Tipo telha é feita do pseudocaule. Então ela vai ter essa característica aqui, ó. Não é isso aqui. Esse aqui, ó. Isso aqui foi cortado para a gente observar melhor. Tá? A parte de baixo como é que fica. Mas a tipo telha você divide aquele pedaço de pseudocaule, se eu não estou enganado, entre 50 e 60 centímetros de comprimento, e você parte ela no sentido longitudinal. Fica 2 metades, né? E aí você vira ela e coloca essa parte aqui para baixo, a parte que foi cortada para baixo. O inseto ele vai procurar essa região para se alimentar. Então, uma forma de fazer monitoramento. A tipo telha, você retira um pedaço aí de 50 a 60 centímetros do pseudocaule, deve ser cortado no sentido longitudinal e em seguida colocar 2 iscas próximas à base das plantas daquela toceira, daquela cova, né? Nós temos também, sim pessoal, não, mas a gente vai ver mais para frente como é que a gente pode fazer.
quando falar de a parte de controle químico, a gente vai ver que a gente pode passar um produto químico na isca para controlar o inseto também. Ou pode passar um fungo também, mas a gente vai ver um pouco mais para frente. Tipo sanduíche, só vai dar uma isca por planta que cortei, né, por pseudocaule que eu cortei. Então, corte-se o pseudocaule aproximadamente 30, aqui a 30 centímetros do nível do solo, efetuando um novo corte, de preferência parcial, a metade dessa altura. Então, vai ter essa característica aqui, ó. Eu cortei, vai ter um pedaço, e na metade disso eu faço outro corte. E aqui eu posso distribuir o veneno ou distribuir o fungo para fazer o controle. Aqui nesse caso, o fungo foi distribuído aqui uma cauda contendo um fungo que se chama Beauveria bassiana, e esse fungo, ó, faz o controle do besouro. Olha aqui esse besouro como é que tá. Tudo isso aqui é esporulação. Tá? No entanto, cada planta que eu corto só vai dar uma isca. Quando eu corto, eu faço isca tipo telha, não. Uma única isca, você produz um número bem grande, ou cada pseudocaule vai produzir um número bem grande de iscas. Qual o número de isca? Ó, a isca do tipo queijo, tá? Que nesse caso aqui a gente vai falar da isca tipo, não vai falar da isca tipo queijo, dificilmente a gente faz, que é a última, né? Qual que é a isca tipo queijo? É um pedaço do rizoma, então eu retiro um pedaço do rizoma para fazer isca. Só que retirar um pedaço do rizoma eu causo ferimento no rizoma. E isso deixa a porta de entrada, principalmente para micro-organismos do solo. Então não é interessante, então por isso nem falei dela aqui, né? Então, no entanto, ela é 10 vezes mais eficiente que a do tipo telha, porque tem mais substâncias atrativas, né? Que número de isca eu devo colocar? Aqui está, ó, de 40 a 100 iscas por hectare. Isso vai depender da sua mão de obra. Quanto mais disponibilidade de mão de obra, mais iscas eu vou colocar, mais eficiente vai ser o meu controle. As coletas devem ser feitas semanalmente e a renovação dessas iscas a cada 15 dias, né? Então, eu coloco as iscas, faço uma avaliação e na outra que eu for fazer eu já troco as iscas novamente, tá? Porque senão elas já vão perder muita atratividade e não vai ter a mesma eficiência. Qual que é o nível de controle dessa praga? Ou seja, quantos indivíduos em média por isca eu vou adotar para entrar com medida de controle? Olha lá, em várias regiões. Norte de Minas, 2 insetos adultos por isca. Tirei a média, 2 insetos adultos por isca. São Paulo, de 2 a 5 insetos adultos por isca. Espírito Santo, 2,4 a 5 insetos adultos por isca. Não, desculpa, 2, 4 e 5 insetos adultos por isca. Aqui eles distribuem, é isso aí. Ou seja, para a planta matriz, ou seja, a isca está próximo da planta matriz, próximo da planta filha ou da neta, respectivamente. Então, ó, planta mãe, só 2, planta filha, 4, planta a neta, 5. Então, eles têm toda essa distribuição. No entanto, você pode fazer assim, direto para todos. Fica bem mais prático. Nas demais regiões, usa 5 insetos por isca. Então, na nossa região aqui, a gente pode estar adotando isso aqui, 5 insetos adultos por isca. Claro que se você tem mão de obra, à vontade, você pode trabalhar com o menor número de insetos por isca. Te dá um controle muito mais preventivo do que você usar 5. Eu posso adotar o controle biológico, que é a utilização do fungo entomopatogênico, que eu comentei com vocês, que é o Beauveria bassiana, ela dá essa esporulação branca. Ele é muito eficiente para besouros, que é o caso aqui. A eficiência do fungo pode ser aumentada quando adicionado óleo mineral. Isso é normal. O óleo mineral espalhante adesivo, outro espalhante adesivo, você pode utilizar na cauda, tá? Para manter esse fungo viável por mais tempo.
mantém a viabilidade do fungo por mais tempo. Então, torna esse fungo mais eficiente. E o controle químico? Controle químico último, né? É o emprego de granulado na cova e ou em cobertura, mas aí eu tenho que incorporar. Eu coloco em volta das plantas e cubro com terra. Geralmente são produtos que são mais tóxicos. Antigamente se utilizava o furadão, tá? Hoje não utiliza mais, mas tem outros substitutos, inclusive o fipronil, que o pessoal termina utilizando em volta, né? O controle químico somente deve ser empregado se não houver outra alternativa, porque eu vou estar sempre colhendo banana, então não é interessante eu estar colocando produto que tem um residual longo, né? Pessoal, eu posso também adotar a medida de controle que a gente chama por comportamento, ou seja, eu interferir no comportamento do inseto. Uma delas é a utilização de armadilhas contendo cosmolúrio. O que é cosmolúrio? O feromônio. Que feromônio? Feromônio sexual. Então, nós temos produto sintético que ele é análogo ao feromônio produzido pelo inseto. Então, ele atrai o inseto macho para acasalamento. Então, o inseto macho ele vai procurar essa armadilha de onde está saindo o cheiro, achando que ali tem uma fêmea. E ele termina sendo capturado na armadilha. Então, esse cosmolúrio deve o quê? Ser aplicado o ano inteiro, utilizado o ano inteiro, após a implantação da cultura. Então, o ano inteiro você está utilizando, porque ela é uma praga que ocorre o ano inteiro. Elas podem ser do tipo rampa ou poço. Temos as duas formas de armadilha. Então, aqui tipo poço, olha, é uma armadilha que ela fica rente ao solo, fica enterrada rente ao solo. Aqui tem o feromônio. E além do feromônio ainda tem pedaço de pseudocaule para ajudar na atratividade. Então pode atrair, nesse caso, tanto o macho quanto a fêmea, porque você tem pedaço do pseudocaule para atrair. Então você pode capturar na armadilha os dois sexos. Claro que vai capturar mais o macho, que o feromônio é muito mais atrativo para o macho, né? Então ele vem aqui, ó, procurando tanto o alimento quanto o sexo oposto e termina caindo aqui, ó, procurando a fêmea, no caso, né? Então essa é do tipo poço. E nós temos a do tipo rampa. Ou seja, já é uma armadilha pronta, você já compra ela pronta e ela vai ter tipo duas rampas de subida. Tem com mais, tem com 4. O feromônio ele vai estar aqui, e aqui a gente tem o que? Um espaço onde armazena água com um pouco de detergente, né? Que é para criar uma superfície que o inseto não consiga sair. O inseto, o macho e também a fêmea, já tem pedaço de pseudocaule, vem aqui, sobe e cai nesse líquido e não consegue sair. E aqui, pessoal, também tipo rampa, o feromônio vai estar aqui embaixo e o inseto ele pode subir por qualquer uma dessas rampas aqui. E aqui dentro a gente tem água com detergente. Então caiu aqui, não sai mais. Então eu posso utilizar tanto para monitoramento quanto para controle. Nas armadilhas, ó, utilizar uma solução de detergente a 3%, só 3%, né? 97% de água e 3% de 97 ml de água e 3 ml de detergente, é o suficiente. Utilizar 3 armadilhas por hectare. Imagine o tamanho da atratividade que é essa armadilha, já que só precisa no máximo 3 armadilhas por hectare. E o feromônio repor a cada 30 dias. Então substitui a borrachinha contendo feromônio a cada 30 dias. Pessoal, essa é a recomendação para controle do moleque da bananeira. A outras pragas nós daremos continuidade nas próximas aulas. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.